Nem dinheiro, nem cartão. Consórcio. É cada vez maior o número de consumidores que preferem esse sistema de compra parcelada. De janeiro a julho, apesar da crise, as vendas no setor cresceram mais de 13% na comparação com o mesmo período do ano passado. Quer saber mais? Veja agora na coluna Conta Pessoal. Consórcio é o sistema de vendas em que as pessoas se reúnem para comprar um produto ou contratar um serviço. O consumidor não paga juros, mas desembolsa a taxa de administração para a empresa. A disputa é feita por sorteio. Quem não é contemplado pode dar um lance. Como num leilão, ganha quem oferecer dinheiro suficiente para quitar o maior número de parcelas. O investimento é de longo prazo e o cotista precisa ter a capacidade de planejar e poupar. No início, lá nos anos 60, o consórcio só valia para automóveis. Uma aventura para um pequeno grupo de 55 mil brasileiros. 20 anos depois, passou a incluir motocicletas, caminhões e eletrodomésticos. Hoje, o setor atrai 3 milhões e 700 mil pessoas, um recorde de 4 anos que desafia a crise. Os bens mais procurados são as motos, que registraram um aumento de 40%, depois carros, 24,2%, e em seguida imóveis, com crescimento de 9,3%. Em fevereiro, entrou em vigor a nova lei dos consórcios e as opções de serviços se multiplicaram, passando a incluir viagens, casamentos, cursos de especialização no exterior, cirurgias plásticas e até implantes dentários. Nesses casos, o negócio funciona como uma carta de crédito e o consumidor pode até mudar de ideia, desistir de um serviço por outro. As normas aprovadas também reforçaram a fiscalização e deram mais proteção ao consumidor. Mas ainda há muitas queixas contra os consórcios, as mais comuns pelo descumprimento de contrato, cobrança indevida e desistência. Por isso, antes de fechar qualquer negócio, procure informações sobre a administradora do consórcio no site do Banco Central, o órgão responsável pelo setor. Vamos aprofundar isso tudo com o nosso entrevistado, está aqui ao meu lado, vice-presidente da ABAC, que é a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios, Fabiano Lopes Ferreira. Fabiano, obrigado por ter vindo, boa tarde. Há pouco dizia que é uma invenção brasileira o consórcio, né? É verdade. Gente? O consórcio foi criado no Brasil, em Quando? 1962, pelos funcionários do Banco do Brasil, e vem crescendo, vem se aperfeiçoando, e hoje já espalhou, não só por todo o Brasil, mas também para vários outros países. Nós temos, por exemplo, na Argentina, um consórcio muito forte das montadoras. Temos no México um consórcio muito forte também do imóvel. Então o consórcio hoje já é uma realidade e foi agora contemplado com aquilo que nós do setor mais sonhávamos, que é uma legislação geral, uma legislação específica, né? A entrada em vigor agora em fevereiro da Lei 11.795 veio consolidar definitivamente o segmento de consórcio do Brasil. Há pouco, certamente há alguns anos, a gente imaginava só consórcio para carro. Você mesmo citou imóveis aí em outros países. Nosso caso aqui, Fabiano, quem tem consórcio de imóveis, por exemplo, já pode quitar o saldo devedor com fundo de garantia? Ainda não. Falta uma pequena regulamentação pelo Conselho Gestor do Fundo de Garantia. Já saiu a lei, só está faltando essa regulamentação que nós acreditamos que será dentro de poucos dias. Então chega de perguntas minhas aqui, vamos perguntas dos nossos assinantes. O Paulo Eduardo quer saber o seguinte, Fabiano, quanto às cobranças discriminadas do seguro e da administração. Ele pergunta, isso é uma cobrança permitida? É legal? Quer dizer, eles podem cobrar isso? É legal e importante o seguro, desde que ele seja autorizado pelo consorciado. E ele pode fazer isso através do contrato ou através das assembleias. Esse seguro tem uma importância muito grande, porque é um seguro de vida e de invalidez permanente por acidente. Então, se o consorciado vier a falecer, em vez de deixar um problema para os seus beneficiários, para os seus familiares, ele deixa uma solução. Isso é muito importante, não só para o consumidor, mas para o grupo e, consequentemente, para as administradoras. O Paulo tem uma informação, quer dizer, tem uma dúvida, na verdade, interessante. Ele diz aqui, quanto ao reajuste da parcela após a retirada do bem ou valor. Ele pergunta, isso é legal? Sim, o consórcio é reajustável. Toda vez que o bem aumenta de preço, a prestação aumenta também no mesmo percentual. Mas de quanto em quanto tempo isso? Depende. No consórcio imobiliário, ela ocorre uma vez por ano. Agora, no consórcio de bens móveis, é quando a fábrica aumenta o bem. A pergunta do Alex é, uma cota de consórcio de uma concessionária é válida?
é válida desde que a concessionária tenha uma administradora de consórcio. Só quem pode operar com consórcio é uma administradora legalmente autorizada pelo poder público, no caso o Banco Central do Brasil. Ele pergunta isso, tem toda a razão, porque tem gente que compra um carro de repente na concessionária e tem gente que consegue de alguma maneira comprar direto do fabricante. Né? Verdade. Quer dizer, então não há diferença de legislação, por exemplo, em relação ao consórcio de uma montadora e de uma concessionária. Não, todas têm que operar através de uma administradora de consórcio autorizada. E os consorciados têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. A pergunta do Caldas aqui, eu fiz parte de um grupo que ainda está ativo, pedi o cancelamento da minha cota. E aí ele pergunta como é que é esse procedimento, ele vai continuar pagando as mensalidades? Enquanto não entrar uma pessoa no lugar dele, ele continua pagando? Muito importante essa pergunta. Veja bem, até a entrada da lei, em 6 de fevereiro, o consorciado excluído, ele receberia de volta somente após o término do grupo. Agora, a lei determinou que ele passe a participar do sorteio. Se ele for sorteado, ele recebe imediato. No caso de uma compra de um carro, qual é o número máximo de parcelas? Os prazos estão totalmente livres, né? As administradoras abrem os grupos com os prazos que achar conveniente. Agora, a média está virando em torno de 70 meses. Eu pergunto isso porque tem um assinante com a seguinte dúvida. De repente ele começa no primeiro ano, quer ser concessionário de um carro X lá, né, qualquer. E aí no segundo ano, no terceiro ano, vem um modelo novo. Fala, opa, eu quero esse outro carro, não quero aquele lá. Ele pode trocar o modelo? Sim, ele pode trocar o modelo durante o transcorrer do grupo, fazendo a chamada reopção para um outro modelo. Tem regras determinadas no contrato para isso. E ao ser contemplado também, ele recebe a autorização de faturamento, que é popularmente conhecido como carta de crédito, e vai ao mercado e adquire qualquer bem, móvel, veículo, motocicleta, novos, usados. Ele faz isso ou tem alguém que faz para ele? Ele faz isso. Como na Bolsa de Valores você tem um corretor, por exemplo? Na verdade, ele recebe a autorização de faturamento e ele vai ao mercado. A responsabilidade da compra do bem no consórcio, a partir de 1997, passou a ser do consorciado. O Pedro Paes Leme, aqui ele pergunta, senhor Fabiano, com uma cota de consórcio, eu poderia comprar 2, 3 terrenos? Quer dizer, me tira essa dúvida. Sim. Ele pode ter mais de um consórcio? Sim, ele tem um consórcio, digamos, um crédito de 100 mil, mas ele quer comprar, em vez de um terreno que custe os 100 mil, ele compra 3 de 33, é perfeitamente possível. Mas ele precisa mostrar uma saúde financeira para isso? Olha, o consórcio ele tem regras próprias, né? Então ele tem um contrato. É claro que assim que ele for receber o crédito, ele vai passar por um cadastro. Agora, é um cadastro bastante leve, até porque a maioria das administradoras trabalha com seguro de crédito. E aí ele preenchendo as condições do seguro, ele está totalmente liberado de outras garantias. Nosso assinante que não tem consórcio, de repente se entusiasma aqui com a sua entrevista, ele pode muito bem perguntar, como é que eu vou saber que a empresa A é melhor que a B, se ela é idônea, se ela não é, se ela é séria, se eu estou tratando com gente honesta? Como é que ele sabe? Importantíssima essa sua pergunta e me permite dizer o seguinte. Primeiro, deve-se comprar um consórcio de uma administradora autorizada a funcionar pelo Banco Central. Ele pode entrar no site do Banco Central, lá tem a relação das administradoras que estão autorizadas. Tem uma última pergunta aqui, o Alessandro Souza Santos, estou iniciando no ramo de locação de veículos. O consórcio é a melhor maneira, na sua opinião? Olha, em termos financeiros, sim, ele tem um custo infinitamente menor. Agora, ele precisa adequar, programar as contemplações dele. Se ele tiver a condição de esperar as contemplações, ele vai comprar os carros com 5, 6 vezes mais barato do que se ele comprasse por financiamento comum. Tá certo, obrigado aí pelas dicas, pelas informações. Viu? Eu que agradeço.